A Folha de São Paulo, em sua edição de hoje, traz trechos da delação premiada do ex-deputado Pedro Corrêa, que foi presidente do Partido Progressista, assinada com o Ministério Público Federal. Nela, ele faz acusações ao ex-presidente Lula, ao ministro do TCU Augusto Nardes e ao senador Aécio Neves e à irmã dele, Andréa. Corrêa diz também que a emenda que permitiu a reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teve o apoio financeiro do empresariado para ser aprovada. Todos negaram as acusações do ex-deputado. A reportagem da Folha de São Paulo cita partes do acordo de colaboração premiada assinado entre o ex-deputado Pedro Corrêa e o Ministério Público Federal. A TV Globo confirmou que esses trechos divulgados fazem parte da delação do ex-deputado. Um dos anexos desse acordo de delação, segundo o jornal, é intitulado Mesada de Augusto Nardes. Nardes é ministro do Tribunal de Contas da União. De acordo com a reportagem, Corrêa afirmou que entre 2003 e 2005, quando Nardes era deputado federal pelo Partido Progressista, o PP, ele estava entre os nomes da bancada da Câmara, que recebiam propina arrecadada pelo deputado José Janene, morto em 2010, junto à Petrobras e outros órgãos com diretorias indicadas pelo PP. Também, segundo o jornal, Pedro Corrêa apresentou uma lista de operadores de propina e incluiu o nome de Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais e uma de suas principais assessoras, como responsável por conduzir movimentações financeiras ligadas ao Tucano. A citação à irmã de Aécio é a primeira numa lista que inclui nomes como Marcos Valério, operador do Mensalão, e Benedito Oliveira, investigado na Operação Acrônimo, que apura suspeitas de irregularidades na campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas Gerais em 2014. A Folha de São Paulo diz ainda que a delação do ex-deputado tem um anexo sobre o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem como foco a votação que aprovou a emenda constitucional da reeleição em 1997. Segundo o relato, o ex-presidente contou com o apoio financeiro do empresariado para aprovar o projeto da reeleição. O então presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú, Olavo Setúbal, morto em 2008, é mencionado como alguém que ajudou o FHC. O ex-deputado disse, segundo o jornal, que Olavo Setúbal dava bilhetes a parlamentares que acabavam de votar para que se encaminhassem a um doleiro de Brasília e recebessem propinas em dólares americanos. A delação do ex-deputado Pedro Corrêa tem pouco mais de 70 anexos, cada um com um tema. E segundo o jornal, 5 desses anexos se referem à presidente Dilma Rousseff, outros 5 ao ex-presidente Lula. Um dos fatos apontados por Pedro Corrêa envolvendo o ex-presidente Lula é uma reunião entre os dois, o então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e José Eduardo Dutra, na época presidente da Petrobras. Nessa reunião, teria sido acertada a nomeação de Paulo Roberto Costa para o cargo de diretor da Petrobras. Segundo o relato, José Eduardo Dutra, que morreu no ano passado, era contra a nomeação. Mas Lula atuou a favor de Paulo Roberto Costa, que depois se tornaria o primeiro delator da Lava Jato acusado de receber propina. De acordo com Pedro Corrêa, José Eduardo Dutra disse nessa reunião: "Mas Lula, eu entendo a posição do Conselho. Não é da tradição da Petrobras assim, sem mais nem menos, trocar o diretor." Ao que o ex-presidente Lula respondeu: "Se fôssemos pensar em tradição, nem você era presidente da Petrobras, nem eu era presidente da República." O jornal afirma que, apesar das revelações, há pouca prova documental apresentada pelo ex-parlamentar. Pedro Corrêa, depois de uma longa negociação, deve começar a prestar depoimentos e a apresentar as provas que tem a partir da semana que vem. Augusto Nardes afirmou ao jornal que o envolvimento de seu nome na delação é uma retaliação pela oposição que fazia dentro do PP. Diz que foi candidato independente e não contou com o apoio de Pedro Corrêa, na época presidente do partido. O senador Aécio Neves declarou à Folha que Andréa Neves, irmã dele, não conhece e jamais teve contato com Pedro Corrêa. O senador também enfatizou que repudia as falsas acusações, mais uma vez repetidas sem indícios que possam minimamente comprová-las. Ao tomar conhecimento da citação envolvendo a compra de votos na emenda de reeleição em seu governo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso classificou o relato como ridículo. O presidente do Itaú, Roberto Setúbal, disse ao jornal que fica profundamente indignado ao ver o nome do pai dele, Olavo Setúbal, absurdamente envolvido numa história sem comprovações. Setúbal disse que ele era um homem absolutamente ético e que tem convicção de que jamais se envolveu em nada parecido com o que covardemente o ex-deputado descreveu.
Setúbal declarou ainda ao jornal que o pai dele não participava de qualquer atividade político-partidária desde 1986 e que não há nenhum indício de que essa história possa ter fundamento. O Instituto Lula disse que não comenta falatórios e quem quiser levantar suspeitas em relação a Lula, que apresente provas. A defesa de Pedro Correia não quis se manifestar. A defesa do ex-presidente Lula pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal para revogar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil e que determinou o retorno das investigações envolvendo o ex-presidente ao juiz Sérgio Moro. Os advogados negam qualquer intenção de obter foro privilegiado para Lula e afirmam que ele aceitou ser ministro para ajudar o país e a presidente. A defesa argumenta ainda que o ministro Gilmar Mendes não poderia decidir sobre esse assunto, porque o ministro Teori Zavascki já cuidava de outras ações que questionavam a nomeação do ex-presidente, além de ser também o relator dos processos que envolvem a Operação Lava Jato no Supremo. A decisão caberá ao ministro Gilmar Mendes. Ou ele atende o recurso ou submete ao plenário da Suprema Corte.